Vocês nem perceberam, né? Mas é coisa de povo lá. Ontem, você deu uma sorte ontem. Eu achei que eu tinha visto, né? Eu falei, será que eu vi? Fiquei meio em dúvida. Porque lá na convenção, é bem grande a frente, né? E tem um altar e tem duas escadas assim ao lado. E o Anderson, ele caiu, voou assim na escada. E eu fiquei com a impressão, eu falei, isso aqui é um vulto, será que eu estou vendo coisa? Ele caiu. Ele deu uma sorte, se eu tivesse visto. Ia fazer replay, ia... Senhor. Mas amém, né? Deus abençoe. Achou não, né? Não. Vamos lá, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5. Vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 5. Alguém que está aqui veio de manhã? Tem alguém que veio? Não, né? Certo. Vamos lá. Lucas capítulo de número 5. A palavra de Deus diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, viu que estavam dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te um mar alto e lancei as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, pela palavra, pelo Teu Espírito Santo. Ministra, Senhor, no nosso coração Teu querer, Tua vontade. Vem falar com cada um, com cada irmão, obreiro, e fala com aqueles que me ouvem agora, aqueles que me assistem nesse momento, que o Teu Espírito Santo tenha a total liberdade para falar com cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Amém. Fala para o irmão do lado, Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Bom, essa palavra que nós acabamos de ler, ela fala, ela tem muitos significados. É uma palavra que ela tem muitos propósitos. Percebe que ela fala sobre o chamado de Pedro. Quando Pedro foi chamado, foi vocacionado para uma grande missão, para uma grande obra. Interessante que a gente vê a dimensão do ministério que Deus colocou sobre a vida de Pedro. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, quando a gente lê de trás para frente, a gente lê o contrário da história, a gente vê como Pedro ele foi importante para ser implantado o que hoje nós chamamos de cristianismo. E você vê como começou, e você percebe a maior grandeza,
Porque tudo isso, toda esta obra, ela começa na beira de uma praia. Esse lugar aqui, esse mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, é o mesmo local. Esse lugar aqui era um local onde Jesus geralmente ia para pregar. E as multidões, o Lucas capítulo 5 vai dizer que as multidões, elas não estavam indo lá para receber milagre. Jesus não era milagreiro. Às vezes dá a impressão que era, mas não era milagreiro. Muitos milagres aconteceram, claro que sim. Mas Jesus era pregador, ele pregava. E as pessoas vinham de longe, elas iam até onde Jesus estava pregando. Ele pregava, ele era judeu, então ele pregava o judaísmo, aquilo que Moisés, aquilo que os escribas, aquilo que lá no templo, os sacerdotes, aquilo que eles ensinavam nas sinagogas. Ele pregava, mas ele pregava não com a mesma ideologia que os religiosos, mas ele pregava o reino de Deus, o reino do Senhor, não na perspectiva religiosa, mas na perspectiva de verdadeiramente exercer o reino de Deus na terra. Então as pessoas saíam de todas as partes e elas iam até onde ele estava. Poderia ser no monte, poderia ser na praia, poderia ser dentro de uma casa, poderia ser no templo. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás para ouvir. E aqui não foi diferente. Diz a Bíblia que ele chega naquele lugar e ele começa a pregar. E as multidões começaram a chegar de todas as partes. Foram chegando e foram se amontoando. E chega uma hora que já não tinha mais como ele pregar naquela condição onde ele estava ali. Então diz a Bíblia que ele olha para trás naquela praia, e ali existiam vários barcos. Vários barcos. Eu quero que você entre na minha pregação e entenda o que eu estou dizendo. Existiam vários barcos. E os pescadores vestidos tudo ali parecido. Como que o pescador veste? Tudo vestido igual. Talvez bermuda, camiseta, se fosse hoje em dia, um chinelo, uma roupa simples. Ali tinham só pescadores, vários barcos. E Jesus foi direto em um aqui. Foi direto em um. Quero de Simão, quero de Pedro. E Jesus chega para ele e fala assim: posso entrar no seu barco? Você deixa eu entrar no seu barco para a gente se afastar, para eu continuar pregando para a multidão? Quem entendeu, diga amém. Amém. Jesus poderia simplesmente falar assim: dá licença aqui, deixa eu entrar aqui e vou pregar. Jesus poderia simplesmente falar assim: eu vou entrar no seu barco, eu vou pregar. Aí do seu barco. Mas Jesus chega para ele e fala assim: posso entrar no seu barco? Quem entendeu, diga amém. Amém. Existe um atributo de Deus que é chamado onipotência, que é um dos atributos mais complexos para nós explicarmos na teologia. Deus é todo poderoso. Quem crê, diga amém. Daí alguém pergunta: já que ele é todo poderoso, por que ele permite o mal? Daí já entra um nó. Pastor, se Deus é todo poderoso, por que Deus não evita problemas? Entra o segundo nó. Ele é onipotente, ele poderia simplesmente pular no barco e falar assim: põe esse barco para lá, porque eu vou pregar. Mas Jesus, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, você permite eu entrar no barco? E Pedro abre o barco. Por quê? Porque Pedro, ele entendeu que aquilo não estava acontecendo por acaso. Existia um propósito de Deus. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Existe um propósito de Deus para você estar aqui hoje. Existe um propósito de Deus na tua vida. Existe um propósito do Senhor de você estar aqui ouvindo essa palavra. E esse propósito ele vai se cumprir em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso.
vamos voltar, Deus é onipotente, mas Ele nos deu o que nós chamamos de livre-arbítrio. E quando Deus cria o homem, quando Deus dota o homem do livre-arbítrio, Deus coloca limite na sua onipotência, o próprio Deus. Porque a partir de então, Ele vai agir na tua vida, se você abrir a sua vida para Ele agir. Ele não vai invadir a casa de Zaqueu, Ele não vai invadir o barco de Pedro, Ele não vai invadir a sua vida, Ele não vai invadir o seu casamento, Ele não vai invadir os seus negócios, Ele não vai invadir o teu relacionamento, Ele não vai invadir a sua vida sentimental, Ele não vai invadir a tua empresa, Ele não vai invadir os teus negócios. Ele vai entrar se você abrir, Ele vai entrar se você chamar, Ele vai entrar se você convidar. Pastor, mas Ele não é onipotente? Sim, Ele é onipotente, mas Ele vai respeitar a tua decisão, Ele vai respeitar a tua escolha, Ele vai respeitar o teu chamado. E se hoje você chamar, Ele entra e Ele muda a tua história. Você pode glorificar e exaltar a esse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então diz a Bíblia que ele chega nessa hora e fala: Pedro, posso entrar? E Pedro fala: então entra. Podia segurar essa porta aí, para não ficar abrindo e fechando toda hora, por gentileza. Então ele abre, queridos. E quando ele abre, Jesus entra. E é interessante que o Pedro que estava ali, ele estava, a Bíblia não diz, mas a gente consegue interpretar pelo texto. Pedro estava frustrado, ele estava triste, ele não estava bem. Por que eu tiro essa conclusão? Porque no caso de Pedro, pescar não era algo que ele fazia por esporte, por lazer. No caso dele, pescar era a sua sobrevivência, era o seu trabalho. E a Bíblia vai dizer que ele estava acostumado, não tinha outro lugar para pescar. Ali, você sabe que lá em Israel existem dois lugares, dois mares, digamos assim. O Mar Morto, que não existe vida nenhuma, o nível de sal é altíssimo, você não afunda. Já viu isso? Você não afunda no Mar Morto, de tanto sal que tem. E tem esse lago aqui, que é extremamente fértil, tem muitos peixes. Até hoje existem várias pescarias ali, peixarias, melhor dizendo, vários lugares que vendem peixe, porque ali até hoje eles fazem pesca. Então aquilo era um lugar propício, aquele era o barco que ele usava, aquela era a rede que ele usava, era tudo igual. Aquele era o horário que ele ia, mas naquele dia nada tinha dado certo. Naquele dia, tudo aquilo que ele tinha tentado fazer não tinha dado certo. Naquele dia, tudo aquilo que ele tinha colocado como alternativa não tinha acontecido. Daí vem a frustração de você tentar e não conseguir. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Olha para cá. De você tentar, e não vai. De você tentar conversar com a pessoa, entrar num acordo com a pessoa e não vai. De você tentar fazer de um jeito, fazer de outro, procurar estratégias, buscar consultorias, procurar alguém com mais experiência, e as coisas não acontecem. Tudo aquilo que ele tinha tentado não tinha dado certo, todo o seu trabalho não tinha tido resultado, por isso que ele estava frustrado, por isso que ele estava esgotado. Hoje eu orei por uma pessoa que me dizia justamente isso: pastor, eu vivi uma frustração essa semana, de um sonho, um projeto, essa semana não, alguns dias atrás, um sonho que eu tinha, um projeto que não deu certo, frustrou, e eu fiquei abatido, eu fiquei angustiado, eu passei por problemas, e eu não soube como lidar. Talvez você está aqui hoje, e talvez você está desse jeito aqui, tem tentado, tem trabalhado, tem feito tudo que está ao teu alcance, e nada tem acontecido como você tem planejado. Mas Jesus chegou aqui hoje, Ele chegou na tua vida, Ele chegou no teu barco, e Ele mudará a tua sorte, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso, aleluia.
simplesmente fechou. Deus abre e Deus fecha. Posso ver amém, queridos? Amém. Se Deus falou que não vai, não vai. Se Deus falou assim, eu vou fechar aqui, você pode estar na melhor avenida, você pode ter o melhor currículo, você pode ter as melhores indicações. Se Deus falar assim, não vou abrir, você pode chorar, irmãos, não vai abrir. Se Deus falar assim que não vai acontecer, não adianta, não vai acontecer. Diz a Bíblia que simplesmente fechou. Mas Jesus entra, olha para cá. Ele entra naquele barco e ele começa a pregar. Ele começa a ensinar as multidões e Pedro está ali sentado ouvindo o que ele está pregando. E ele ensina, ele prega, ele exorta, ele acolhe com a sua pregação, ele fala daquilo que ele estava acostumado a falar. E quando ele acaba de ministrar o coletivo, quando ele acaba de falar com a multidão, ele acaba o discurso, ele abençoa a todos, despede todos, e ele olha para Pedro, e aqui chega a hora dele ministrar Pedro, porque um culto como esse, a palavra como está sendo pregada agora, ela está falando com todos os corações aqui. Amém. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Com todos. Falando comigo, falando aqui, falando ali, falando aqui na internet, falando com todos que estão aqui. Está falando no nosso coletivo. Mas existe uma administração que ninguém está ouvindo, a não ser eu. Existe uma administração que só você está ouvindo. Por quê? Porque ela está indo aí no seu coração, é no seu individual. Tem uma pregação que Deus falou comigo, que falou comigo. Tem uma palavra que Deus falou com você, ninguém está ouvindo, é só você que está ouvindo. Por quê? O mesmo Jesus que fala no coletivo, ele fala aqui, ó, no nosso individual. Ele olhou para Pedro e falou assim: e aí, Pedro? Simão. Ele olha assim e vê as redes dobradas. Essas redes aí, com as ferramentas, né? E aquele cesto que está ali? Não é isopor que nem hoje, é um cesto. Esse cesto aí, deixa eu ver o que você pescou aí. E Pedro abre o cesto, fala assim: Senhor, aqui ó, nada. Hoje eu não pesquei nenhum peixe. Como assim? Não pesquei nada. Isso aqui é uma vergonha para Pedro, porque ele estava com a rede certa, com o barco certo, no lugar certo, no horário certo, e não tinha nada certo. É interessante quando a gente está assim nessas crises, ninguém fica perto da gente. Quando você está na dureza, ninguém fica perto. Quando você está desempregado, ninguém quer estar perto de pessoas desempregadas. Quando você está na pior, ninguém quer estar perto de você. Quando você começa a melhorar, as pessoas vão chegando. Mas quando você está na crise, ninguém quer estar junto. No caso de Pedro, não tinha ninguém com ele, mas Jesus chegou junto dele. Posso ouvir amém, queridos? Porque na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa escassez, nós somos visitados pelo Senhor, nós somos contemplados por Deus. Eu quero hoje te dizer que Jesus entrou no barquinho de Pedro, ele entrou no barco da tua vida nessa noite. Dá glória a Deus por isso, aplaude o Senhor, exalte a Ele por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Barco vazio, rede vazia, cesto vazio. Faz o seguinte: pega o barco, volta lá para o mar, lá para o mar alto. E lá no mar alto você pega a rede e joga de novo. Aí Pedro fala assim: Senhor, eu fiquei a noite inteira jogando a rede lá onde estava dando ir. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou obedecer a tua palavra. Quem entendeu? Diga amém. Eu vou jogar na rede de novo. Ele não foi teimoso. Fala para quem está ao seu lado assim: olha, não seja teimoso. Fala assim: não seja rebelde. Se você tiver intimidade com essa pessoa, fala assim: não seja cabeça